Então, estamos aqui na questão de ver, não é? Aprendermos a ver com os olhos dos outros e com os olhos de Deus. Isto dá-nos uma satisfação enorme. Nós podemos experimentar esta satisfação, esta profundidade de vida e de olhar que transmite esta imagem. Eu adorei esta fotografia e também essa noção que nós às vezes vemos as coisas não como são, mas como nós somos, não é? O nosso filtro é determinante para a nossa visão das coisas. E é esse filtro que nós às vezes temos que trabalhar, não é? Porque nós vamos interpretando as coisas com base na nossa experiência, com base na nossa visão da vida, mas os sábios são pessoas que conseguem integrar em si outras visões mais amplas, como é a visão de Deus, a visão dos outros, a visão, mesmo esta rapariga, não é? Ela integrava em si a visão da mãe, ela não se sentia minimamente despenteada, mas a verdade é que confiava que realmente é uma visão mais ampla e mais profunda e mais real, não é? Porque nós às vezes ficamos com essa visão que é muito subjetiva, no sentido que é própria do sujeito que sou eu, não é objetiva da realidade em si. E podemos pedir a Deus para vermos com os seus olhos, não é? E com perspectiva de futuro, com perspectiva de eternidade e com o desejo também de sermos transformadas, porque se a esperança fosse só expectativa, eu tinha tudo mais ou menos controlado, eu tinha mais ou menos noção do que é que era preciso fazer para chegar a este fim. Só que há uma variável com a qual eu posso contar, que é o próprio Deus e a sua ação na minha alma, não é? E isso é completamente desconcertante e completamente inabarcável. E é inesgotável, portanto o nosso caminho é completamente fantástico aqui na Terra, porque nós podemos aprender a desfrutar cada vez mais de Deus e aprender a estar no seu coração e a termos a visão de Deus, desfrutar dele, da sua vida e enchermos de conteúdo a nossa existência, que pode ser exatamente a mesma, mas com uma profundidade, com um conteúdo e com uma alegria muito maiores, não é? Aqui também vos convidava, se quisessem, a ler as catequeses do Papa sobre a esperança, 2016 e 2017. E de facto o Papa também nos considera, não é? Às vezes a vida é mesmo um deserto, não é? Nós estamos a falar de esperança e parece que às vezes nos esquecemos que há vidas muito difíceis, mas a verdade é que não é nessa dificuldade que nós devemos ficar, não é? Devemos olhar mais para cima, olhar mais para o lado, olhar mais a vida com a visão de Deus e com esse para quê, não ficarmos na realidade objetiva do sofrimento, mas na realidade muito objetiva da alegria que somos chamadas a viver, não é? E do sentido que podemos dar a esse sofrimento. E não há maior alegria do que nós também transmitirmos o amor de Deus que recebemos às outras pessoas, não é? E aí estamos na visão da transcendência, na visão do ser, e não nem do ter nem do fazer, não é? Temos essa capacidade de sonhar em grande e de também sermos um bocadinho pequeninas aqui, não é? Porque os pequeninos é que veem tudo como uma descoberta, tudo como uma oportunidade de aprendizagem, um novo dia a nascer, não é? E a esperança abre-nos esses novos horizontes que às vezes nós pela experiência podemos não ter, não é? E podíamos olhar para a realidade do presépio, podia ser humanamente uma desgraça, não é? Aquilo podia ter sido humanamente, foi um falhanço, não havia recursos humanos, não havia estruturas, não havia ninguém, não havia nada, mas a verdade é que foi maravilhoso o nascimento de Jesus, não é? Foi um dom precioso que nos foi entregue, não é? Foi um menino que nos foi dado para abraçarmos e para aprendermos também com a vida dele. Depois também não projetarmos a esperança no céu, depois é que vai ser. Em cada dia nós exercitamos essa esperança, não é? Nós temos em Nossa Senhora também a nossa esperança, que neste tempo do Advento é a pessoa que espera o menino Jesus no seu seio, não é? E que está a preparar esse nascimento de uma forma também muito pessoal e muito, muito própria. Portanto, também aqui aprendermos de Nossa Senhora essa esperança. E aqui nesta questão do cada dia, eu fui buscar o Decálogo da Serenidade do Papa João XXIII, que é preciosíssimo, eu gostei imenso. E vou só tirar algumas ideias que nos ajudam a viver exclusivamente cada dia, sem querermos resolver o problema da vida inteira, não é? Há pessoas que vivem cada dia o sofrimento do que é que vai acontecer, ou que já aconteceu, ou que não sei o quê. E esquecem-se que é este dia que me é convidado a viver. E é o primeiro do Decálogo da Serenidade de João XXIII, não é? Viver exclusivamente este meu dia sem querer resolver o problema da minha vida todo de uma vez. Eu tenho que resolver o problema da minha vida todo do dia de hoje, não da vida toda, não é?
E a segunda ideia é só hoje terei o máximo cuidado com o meu modo de tratar os outros, não é? Não criticar, não pretender melhorar ou disciplinar ninguém, senão a mim própria, não é? O maior combate tem que ser de mim comigo e não com as outras pessoas, não é? E circunscrevemos também a nossa fúria a nós próprios, não é? Tentarmos domar o eu que está cá dentro, que às vezes também é mais difícil. Também aprendermos a sermos felizes hoje, não é? E termos essa consciência de que somos felizes todos os dias se aprendemos a ser felizes hoje e agora, não é? Não adiarmos também essa felicidade. Também ele diz adaptarmos às circunstâncias sem pretendermos que as circunstâncias se adaptem a nós, porque senão realmente somos insaciáveis nesse nosso esforço, não é? Depois fala da importância da leitura, também fala, é muito bonito, que ele diz, é bom fazermos uma ação boa sem ninguém saber. E isto dá-nos um gozo interior que não é explicável, não é? E é um gozo do dia-a-dia, é uma coisa do dia-a-dia, é uma coisa boa que eu posso fazer, que não conta a ninguém, mas Deus sabe, Deus acompanha-me, Deus valoriza, e é uma felicidade que não é tocável, não é? Mais aqui algumas ideias, também não vou ler, porque senão não vale a pena. Diz, uma das coisas que ele diz é, guardarei-me bem de duas calamidades hoje, a pressa e a indecisão. Não é? Realmente, se nós evitarmos a pressa e a indecisão, também evitamos muitos sofrimentos de tricô interior, muitos que são desnecessários, ou a pressa de chegar a algum sítio. Se eu sei que chegar deste sítio ao outro demora este tempo, o facto de eu estar inquieta e ansiosa não vai diminuir esse tempo. Não é? E às vezes essa ansiedade e essa inquietação podem prejudicar a nossa alegria do dia-a-dia, não é? Depois ele diz, só por hoje não terei medo de nada. Portanto, exercitarmos adiar o medo, não é? E gozarmos hoje do que é belo, do que é verdadeiro, do que é bom, admirarmos a beleza à nossa volta, admirarmos a bondade das outras pessoas, agradecermos os favores das outras pessoas, a senhora do café, a senhora do jornal, a porteira com quem nos cruzamos, porque isso dá-nos uma vitalidade e uma leveza no dia-a-dia que também realmente não têm muita explicação e que vão construindo uma felicidade eterna. Depois convidava-vos também a ler a encíclica do Papa Bento XVI, que se chama Salvos na Esperança, que foi escrita em 2007. E eu esta parte final vou dedicar a 3 lugares de aprendizagem e de exercício da esperança que o Papa Bento XVI fala nessa encíclica, que é a oração, a ação e o sofrimento. Não é? E o Papa fala de uma forma muito bonita, portanto eu não quero ser redutora, não fiquem aqui com a mensagem da encíclica, porque é muito mais rica e bonita do que eu possa transmitir, mas achei brilhante também esta ideia, não é? A oração como escola de esperança, não é? E que nós, com a oração, com esse diálogo com Deus, contarmos com o consolo de Deus, com quem nós sempre podemos falar, com que sempre nos pode ajudar, dá-nos uma esperança que também não é muito explicável por palavras. E o Papa dá o exemplo do cardeal Vantuan, que teve 13 anos preso e que depois reescreveu um livro sobre a esperança e que de facto o que alimentou a sua esperança foi o seu contacto íntimo e intenso com Deus, não é? Porque com Deus eu podia falar, com Deus eu podia desabafar, eu podia dar um sentido àquele sofrimento e teve 13 anos num isolamento incrível. E que podia ser uma vida dramática, podia ter-se condenado eternamente por não ter alimentado esta esperança. Isto também não quero julgar, não é? Nós não sabemos, mas a verdade é que é um testemunho de esperança, não é? Porque ele conseguiu, apesar das circunstâncias e naquelas circunstâncias, dar um sentido novo àquela solidão, não é? Ter um momento de intimidade com Deus que se calhar nós nunca vamos ter na nossa vida, não é? Porque também tocou muito não é bem a miséria humana, porque não era miséria, não é? Porque ele realmente tinha um valor imenso, mas a verdade é que estava em situações muito áridas humanamente, não é? Em situações muito de abandono total, e ele realmente confiou-se em Deus completamente, não é? Aqui também o Papa fala de um comentário à Carta de São João que considera a oração como o exercício do desejo, não é? Porque eu a Deus peço, eu a Deus confio, eu a Deus adoro, e eu vou alimentando esse desejo de me deixar preencher completamente por Deus no céu,
porque eu vou exercitando esse céu aqui na Terra, não é? Esse céu que é muito interior, que é muito de engrandecer o meu coração para que ele depois tenha mais capacidade de abarcar o próprio Deus, não é? Para que eu possa realmente desfrutar de Deus sempre e para sempre, não é? E aqui acho que vale mesmo a pena ler esta parte da encíclica que fala da oração como lugar de aprendizagem da esperança. Depois também fala da ação, não é? Fazer acontecer. Nós falámos da fé como uma luz na razão e falamos da esperança como um fortalecimento da vontade, não é? Que nos ajuda a manter essa crença de que o fim melhor está para chegar, não é? Depois vamos falar também da caridade, que é o terceiro presente, além dos dons do Espírito Santo, não fazem parte deste passo a passo, mas que também têm imenso conteúdo, e a caridade é essa inflamação do coração, não é? Portanto, na fé nós vemos uma luz na razão, a esperança é um fortalecimento da vontade e a caridade é um inflamar do coração, não é? Se nós conseguirmos estas 3 lições de vida, nós somos substancialmente diferentes, penso eu, pelo menos eu faço esse esforço diário, não é? E nós tornamos capazes dessa esperança e também portadoras de esperança, não é? Porque a esperança não é para guardar para nós, não é possível sermos felizes se guardamos essa felicidade para nós, porque faz parte dessa felicidade a transmissão às outras pessoas, não é? E nós somos tanto mais felizes quanto mais felicidade transmitirmos à nossa volta, não é? E sabemos nas famílias as alegrias multiplicam-se e as tristezas dividem-se, não é? Portanto, há esse desejo de amplificar o bem que experienciamos na nossa vida. E a esperança também é muito por aí, não é? Sermos agentes de esperança, não é? Sermos ministros de esperança, sermos apóstolos de esperança, não é? Transmitirmos essa alegria e essa esperança, essa leveza interior que nós experienciamos e que nos orienta para agir e para atuar no dia a dia, no que está ao nosso alcance em termos de esperança, para realmente também transmitirmos à nossa volta. Depois temos o sofrimento, não é? Porque sabemos que o sofrimento faz parte da natureza humana e não podemos ficar nessa visão mais negativa da dor pela dor, não é? Mas sim na dor pelo significado que pode ter na nossa vida em termos de amadurecimento interior, em termos de aprendermos a lidar com alguma contrariedade que vemos como uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus, de nos agarrarmos mais a Deus, sabendo que Ele deu o primeiro passo, não é? Porque Ele sofreu todo o sofrimento humano na sua carne de uma vez, não é? Todo o sofrimento de todos os homens de todos os tempos, não é? Por amor, não é? Para nós podermos ir para o céu, não é? Claro que nós temos que fazer tudo para diminuir esse sofrimento, mas eliminá-lo do mundo não está ao nosso alcance e nem é esse o objetivo, não é? O objetivo é nós darmos um sentido a esse sofrimento e sabemos que as coisas boas também custam esforço, não é? E esse esforço tem imenso sentido, esse esforço faz parte do amor. Não é? O amor sacrificado é um amor muito mais profundo, não é? Uma pessoa que se entrega a Deus e aos outros é uma pessoa que se esforça, é uma pessoa que se dedica, é uma pessoa que se esmera, é uma pessoa que se empenha em sacrificar-se a si para tornar a vida mais agradável às outras pessoas, não é? E faz parte também da cura o próprio sofrimento, não é? E da cura das nossas debilidades, da cura. Às vezes nós damos conta que somos melhores pessoas quando temos mais dificuldades, porque também nos submetemos à nossa condição de pessoas que precisam de ajuda, que precisam dos outros, que são limitadas, não é? Às vezes essa consciência da nossa limitação ajuda-nos a percebermos que de facto a vida não acaba aqui, não é? Que as coisas não se ficam por aqui e que podemos também partilhar esse sofrimento. A compaixão tem precisamente esse significado, não é? Padecer com. E essa compaixão também que nós somos chamadas a viver com as outras pessoas. Também a consolação, solácio é de solidão, não é? É não deixar a pessoa sozinha, não é? Na sua solidão. E isso, se é partilhado, é vivido e é dividido também pelas outras pessoas e é muito mais fácil de levar, não é? E nós não podemos ficar com o sofrimento das outras pessoas, mas podemos aliviar esse sofrimento, podemos contrariar de alguma forma essa dor
que às vezes é difícil de digerir e é difícil de lidar sozinho, não é? Portanto, também nós vermos aqui a nossa missão de sofrermos com as outras pessoas, sofrermos pelas outras pessoas e por amor às outras pessoas, não é o sofrimento pelo sofrimento, é o sofrimento pelo amor, pelo significado que nós podemos dar a essa dor, não é? E assim nós aprendemos a desfrutar da vida de uma forma muito mais profunda e muito mais intensa e muito mais projetada no tempo, não é? E ganhamos uma leveza interior muito maior e que nos torna pessoas muito mais felizes. Parece que para mim o tempo passou a correr, mas não sei se para vocês também se calhar é uma seca ouvir-me, mas a verdade é que já estamos a acabar e eu gosto muito de ser pontual também porque respeito muito o tempo das pessoas e volto a dizer que o esforço de preparar estas sessões compensa o esforço de participar e de assistir, porque também imagino que seja preciso fazer bastante esforço para estar aqui esta hora a ouvir esta pessoa que sou eu, mas sobretudo ouvimos o Espírito Santo que fala através do que for, das minhas palavras, do que eu não digo, às vezes também acontece eu não dizer e a pessoa lembrar-se de outras coisas, ou das imagens, e fica aqui o convite para a próxima sessão, portanto não vai ser daqui a 15 dias, que é entre o Natal e o Ano Novo, confesso que vou fazer um retiro, portanto espero vir inspirada para a sessão do dia 4 de janeiro, que vai ser sobre a confirmação, né? Já falámos do batismo e a confirmação, que é essa bomba de oxigênio que nós escolhemos, em algum momento de maturidade da nossa vida, em que nós realmente percebemos que precisamos desse boost de ajuda de Deus para sermos verdadeiros soldados de Cristo. E terminava aqui a minha exposição, não vou já terminar o Zoom só para dizer bom Natal, felicidades, agora acabou aqui, estava a partilhar o... Mas pronto, queria deixar de partilhar o ecrã só para dizer olá, porque normalmente eu apago isto do nada, mas realmente é Natal, era bom dizer qualquer coisa, só para vos agradecer a vossa presença aqui, desejar um ótimo Natal e voltamos a encontrar-nos dia 4, aqui presencialmente, aqui no Zoom ou depois por gravação, mas é um gosto enorme também ter-vos aqui nestas sessões, está bem? Obrigada, bom Natal. Obrigada, Inês. Obrigada a todas. Bom Natal. Beijinhos, Obrigada, bom Natal. beijinhos, bom Natal. Adeus, Tchau. beijinhos, Beijinhos, obrigada. obrigada.